Shalom, pessoal. Rabino Jax. Essa semana eu tive uma conversa com uma das nossas membros maravilhosas, a dona Nísia, e ela me perguntava sobre a questão da bênção que a gente faz para quando alguém está doente, né? Que é baseado, evidentemente, num evento que acontece no livro de Números, quando tanto Arão como Miriam falam mal de Moisés, ou no caso da esposa do Moisés, e ela fica leprosa. E, bom, é uma história complicada e que ao mesmo tempo tem muito para nos ensinar. O que eu acho complicado e difícil da Torá é o seguinte: Moisés tem um irmão, uma irmã. A irmã, ambos falam mal da esposa dele, porém, para o Arão não acontece nada. Ao contrário, o Arão, claramente no texto bíblico, ele é o que se dá bem, né? Ou seja, o Moisés não cria uma dinastia, não há ninguém hoje em dia que diga, eu sou descendente de Moisés, eu tenho direitos especiais. A Miriam, coitada, fala mal da cunhada, fica leprosa. E o que acontece com o Arão? Nada. O Arão, inclusive, ele participa da criação do bezerro de ouro, e ainda assim ele recebe, de certa maneira, um prêmio, porque ele e os filhos dele, para sempre, são os Kohanim. Tem motivos por que isso acontece, mas não é o tema desse vídeo de hoje. Tá? O vídeo de hoje é falar sobre a oração que a gente faz para curar as pessoas. Bom, eu só vou começar com o seguinte. Essa história da Miriam ficar doente com o que se chama de lepra, né, em hebraico metzorá, é interessante porque vem a exemplificar por que é importante saber hebraico. Porque se você lê, ela pegou lepra, aí você fica pensando naquele bichinho, barbeiro, que fica em casa de pau a pique, a pessoa fica com lepra, não sei o quê. Eu não estou convencido de que a lepra que a Bíblia se refere é a mesma lepra. Eu acho que era algum sinal na pele, talvez uma coisa como vitiligo, né, que a pele muda de cor. Essa é a primeira coisa. Segundo, que pelo menos desde o ponto de vista midrashico, a ideia é, quando a gente fala em Metzorá, os rabinos diziam, não é Metzorá, é Motzi Shem Ra. Motzi, retira, traz a público, Shem, nome, Ra, mal. Ou seja, essa lepra, esse Metzorá, ele era o castigo por Motzi Shem Ra. Se você faz fofoca, você fala mal de alguém, você pega Metzorá. Né? E aí, o que acontece? Moisés claramente deve ter perdoado a irmã, né? Porque senão ele não estaria pedindo por ela. E ele usa uma fórmula que é muito interessante. E a fórmula, volto a dizer, requer, as palavras que ele usa, requer você entender e tentar explicar em mais detalhes. Então vamos lá. Ele diz, El na refanala. El na refanala. El, Deus, por favor, cure-a, por favor. E, evidentemente, a gente sabe que é efetivo, né? Então, acho que tem muitas lições aqui. A primeira é a seguinte. A primeira é que há estudos que, quando tem gente rezando pro teu bem-estar, para alguém que está doente, quando as pessoas rezam pela pessoa, tem resultado. Você poderia dizer, mas assim, é psicológico, né? A pessoa está se iludindo, porque ela sabe que outros estão rezando por ela, então então por isso que ela melhora. Mas não, tem estudos mesmo de gente que tinha grupos de orações, rezando pelas pessoas, sem elas saberem, comparado com outras que não tinham, essas pessoas, como grupo, tiveram uma melhora mais rápida, ou melhoraram mais. Então, eu acho que realmente nos diz que às vezes é importante ter alguém pedindo por você, né? Porque às vezes a gente não pode ser nosso próprio advogado. Então, ter alguém pedindo por você é bom. Então, se alguém está doente, por outro lado, se alguém está doente, é sempre bom rezar por eles, ou por ele, por ela, enfim. Segunda coisa é que eu acho que Deus, de certa maneira,
perdoa a Miriam, né? Pelo menos a mensagem aqui, tem a ver com a palavra El. El é um dos vários nomes de Deus. Cada um dos nomes de Deus não vem a significar que há vários deuses, mas são vários atributos de Deus. E ele, eu vejo como uma maneira diminuída, né, um apelido, vou dizer, uma maneira carinhosa de falar de Elohim. É como você tem alguém que chama Eduardo, chama de Dudu, então, ao invés de Elohim é ele. Ele é um dos nomes associados a Deus. O nome Elohim é um nome associado com justiça. Que é interessante, né? Porque o nome de Deus associado com misericórdia, eu creio que é El Shaddai. Então, o El sozinho é associado com Elohim, que é um Deus de justiça. O que me vem a dizer que somente depois que a Miriam fez alguma coisa errada e ela, de alguma maneira, pediu desculpa para o Moisés, reconheceu o que ela tinha feito, é que Moisés pode, em boa fé, orar pela melhora dela, que foi causada por esse problema, né? E ele está rezando para um Deus de justiça, dando a entender que, na minha opinião, que a justiça já ocorreu. Somente depois que a justiça ocorreu, somente depois que eles acertaram as contas, por assim dizer, é que que a Miriam pode ser perdoada. E o então, ele, por favor. Né? Claramente é uma rogar, né? Uma petição, por favor, melhore. E, inclusive, é interessante porque ele não pede uma vez só, mas pede duas vezes. El refa lá. Deus, por favor, por misericórdia, a cure, por misericórdia a ela. Né? Então, eu acho que essa ideia de pedir, quer dizer, quando você pede por alguém que está doente, você tem que pedir realmente com vontade, com persuasão, com várias vezes, né? Não adianta pedir uma vez só. Aqui mesmo na reza de Moisés tem El na refa na lá. Refa é interessante porque fala da cura, né? Nós temos vários anjos, um dos anjos é Rafael em hebraico, Refa cura, El Deus, é o anjo que traz a cura. E aqui você tem o Refa. E por favor, lá a ela. Essa é a fórmula que a gente usa. Uma outra questão muito interessante, muito interessante, eu acho, é a seguinte, foi o que a Anísia me perguntou. Mas está permitido rezar para a cura das pessoas? Se você assume, como no caso dessa história da Miriam, que o que ela fez foi um pecado e Deus a castigou, você pedir para ela ser curada não é ir contra Deus. Né? Ou seja, se Deus castigou, não dependeria de Deus de curá-la. E de fato há várias religiões aqui nos Estados Unidos que não acreditam, que somente acreditam em curas espirituais. Né? Então, quer dizer, eles se recusam a tomar remédio, esse tipo de coisa, porque eles dizem, não, Deus é que fez a doença, Deus vai curar. E de fato, houveram tendências e ideologias no judaísmo que, no começo, que eram contra curar, porque curar seria ir contra Deus. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que, historicamente, judeus têm sido grandes médicos, que há todos os segmentos da medicina que foram criados por judeus, vacinas, dermatologia, por exemplo, uma ciência quase toda judaica no começo. E que nós temos na Idade Média, por exemplo, vários grandes rabinos eram, entre outras coisas, médicos, como o Rambam, Maimônides. Então, como que você vai da ideia de que, como você se move da ideia de que curar é proibido, é ir contra o desejo de Deus, para a ideia de que a medicina é uma arte judaica, saber que ervas você usa, como fazer, como operar, etc. Tem várias coisas no Talmud que falam de medicina, tratados medievais que já falam que os judeus são muito avançados em artes como cirurgia, etc.
a mudança se dá na ideia de que as pessoas percebem que não, que existem no mundo certas coisas que são que acontecem, bactérias, por exemplo, mesmo antes de entender que havia bactérias e vírus, os sábios judeus já perceberam que havia certas doenças que as pessoas recebiam pelo meio ambiente e que que nosso trabalho é ajudar Deus curando-as, né? Se Deus nos dá a inteligência, a sabedoria para poder saber como curar, então a nossa obrigação é curar. Nossa obrigação é, quando a obrigação como Deus é imitar a Deus, da mesma maneira que Deus não quer que as pessoas estejam doentes ou passem fome, etc. E Deus não pode fazer nada sobre isso. Deus conta conosco para sermos parceiros de Deus nesse processo de melhorar a humanidade, de curar a humanidade. É isso aí. Tudo de bom. Rabino Jacques da Brit Brachá. Shalom.